Olá! O que você faria se fizesse parte da administração de uma instituição que tem mais de 1 milhão de funcionários? Presta serviço para mais de 200 milhões de clientes que também são patrões. Tem dezenas de chefes com mandatos, centenas de gerentes e projetos que, em muitos casos, não passam de cartas de intenção. Como gerenciar esse complexo de forma a obter os melhores resultados para a maior parte da clientela, usando recursos razoáveis em tempos tão confusos? No Agenda Econômica de hoje, nós vamos falar sobre os novos desafios da gestão pública. Nosso convidado é o especialista em gestão, Oscar Motomura, com mais de 3 décadas de experiência em gestão de projetos de alta complexidade. Oscar, muito bem-vindo ao Agenda Econômica. Bom, antes da gente começar, nós vamos mostrar um rápido VT que preparamos, apontando um pouquinho alguns números do serviço público. Segurança pública, educação, saúde, transporte, fiscalização, justiça, representações políticas. Os servidores públicos estão presentes em todos os serviços essenciais ao cidadão. De acordo com o Ministério do Planejamento, até novembro do ano passado, o Brasil tinha mais de 1.230.000 servidores públicos federais na ativa, nos 3 poderes. A grande maioria deles, mais de 1 milhão, estava no Poder Executivo, cerca de 114 mil no Poder Judiciário e 24 mil no Poder Legislativo. Se considerarmos os servidores dos estados e municípios, o contingente ultrapassa os 11 milhões. De acordo com a Constituição, os servidores públicos são empregados do Estado brasileiro. Têm garantias no emprego para não ficarem à mercê da vontade dos políticos eleitos de 4 em 4 anos, mas cumprem as determinações e ordens desses chefes representantes do povo. Bom, como nós vimos aí, os números do serviço público são grandes, né? Só no Serviço Público Federal, mais de 1.200.000 servidores, aí nas 3 esferas, isso só do federal. Quando a gente vai para o estadual e municipal, então mais de 11 milhões de pessoas. Qual, no entender do senhor, é de fato o maior desafio ou os maiores desafios aí da gestão do serviço público? A gente fala dos novos desafios, mas a gente tem todos os antigos desafios também. Eu acho que já começa por aí. Você definiu bem claramente a complexidade que é fazer a gestão pública, né? E é interessante que muitas dessas pessoas que estão dentro desse funcionalismo, digamos assim, talvez não tenham essa visão que você descreveu agora. Tem vários chefes, né? A sociedade, inclusive, são os acionistas, digamos assim, dessa organização. É o patrão, é quem paga, né? É o patrão é que paga e tal. E só que você foi até razoável quando você disse que com fundos razoáveis, né? Quando, na verdade, a complexidade fica muito maior quando a gente fica consciente de que a gente não tem recursos nem muito razoáveis, né? São muito escassos, especialmente se a gente pensar em investimentos. E aí que começa a questão também dos desafios, porque ao mesmo tempo que tudo está acontecendo, o mundo está mudando numa velocidade extraordinária. Então, se você fica parado, é como se tudo estivesse indo para trás. É aí que não dá para simplesmente dizer, primeiro vamos arrumar a casa, depois a gente vai pensar no futuro. Não dá para fazer isso. Não dá para parar essa arrumação. Não dá para parar. Mesmo porque tudo isso que está acontecendo de novo tem potencial para ajudar a resolver os problemas que nós temos hoje. Por exemplo, tecnologia. Então, nós estamos falando de uma era de inteligência artificial, robotização. E robôs fazendo trabalho, inclusive na área de serviços agora. Então, tudo isso já está acontecendo no mundo. E a gente está olhando e precisamos, por exemplo, investir nessas novas tecnologias. E a gente não tem recursos nem para tocar o hoje, às vezes. Agora, como é que faz isso? Eu acho que é aí que existe a criatividade que tem que ser extrema nesse processo. Porque toda a equação impossível, como eu costumo chamar, né? Porque você vê uma equação dessas ainda deixando mais impossível ainda quando fala de recursos escassos, só tem uma coisa que pode resolver uma equação impossível, são as inovações radicais. Não pode ser uma inovação mais ou menos, que ajuda a melhorar o que existe hoje. Tem que ser algo que vá à raiz, por isso que eu chamo de radical, não no sentido do radicalismo como a gente está pensando, mas algo que vai à raiz do problema, a causa da causa da causa, como eu costumo dizer, para que
pela inovação, a gente consiga resolver. Que tipo de inovação você acha que pode atingir, por exemplo, o servidor público? Porque a gente, quando fala em servidor público, já pensa, tem a questão da estabilidade, já pensa em algo estável, então algo que, de certa forma, se acomodou. Ao mesmo tempo, são cidadãos, como todos os outros, que também estão acostumados com a tecnologia, que usam tecnologia de casa de ponta em casa, no celular, no computador, que às vezes chegam no lugar de trabalho e não têm, por exemplo, acesso a essas tecnologias, porque o Estado não tem, muitas vezes, recursos para essa tecnologia. Como é que a gente vai na raiz desse problema? Eu acho que você está apontando uma coisa interessante, que é, existe uma certa fragmentação, porque, num certo sentido, na vida pessoal, nós temos acesso à tecnologia de ponta, e embutido no celular, você tem algo muito avançado. Por outro lado, a gente, na área pública, ou nos trabalhos, né, que a gente desenvolve, a gente talvez não tenha acesso a tudo isso. Essa fragmentação, eu digo que mais do que a falta de integração física, por exemplo, da tecnologia, você tem a fragmentação aqui na cabeça, porque as pessoas fazem as coisas de um jeito na vida pessoal e agem de outro jeito na área de trabalho. Se falar em funcionalismo público, o funcionário também é um cidadão, ele também tem necessidades. E se ele fizer empatia com todos os cidadãos, os 200 milhões, talvez ele tenha uma postura diferente, inclusive no próprio trabalho. Então, se não houver a fragmentação, houver uma integração de visão, já começa a ficar diferente o jeito do próprio funcionalismo atuar. Porque todas essas condições que são boas, né, estabilidade e tudo isso, não pode fazer as pessoas acomodarem dentro de um trabalho como se esse trabalho fosse separado da vida real, porque ele está na vida real. O trabalho é a vida real dele, né? Então. E do cidadão que precisa do serviço. Como é que a gente faz, então, para integrar? Ou seja, eu vou fazer a pergunta ao inverso. Por que existe essa desintegração? Se ele é cidadão, se ele também consome serviços públicos, por que quando ele se coloca, então, do seu ponto de vista como servidor, ele não tem essa visão de cidadão? E aí que entra a educação, mas mais do que educação é cultura. Então, a gente não tem investido em cultura o suficiente. Eu costumo dizer que se você for o próximo governante, o presidente da República, talvez na sua pauta, se você estiver atento àquilo que acontece no país, seja a mudança cultural. Sair da lei de Gerson, mas resgatar os valores e a ética no país. Se todo mundo estiver pensando no bem comum, eu gosto da definição que vem da filosofia, de que ética é a escolha pelo bem comum. O que significa que, se eu levar a fundo a ideia que está contida aí, isso é o anti-egoísmo, é a não separação. O egoísmo é a separação máxima, em que eu penso só em mim e não estou pensando no todo. No funcionalismo público, teria que levar isso ao extremo, porque ele está a serviço do bem comum por princípio. E se ele não tem essa postura no trabalho, ele está fragmentado, porque como cidadão ele quer. Agora, eu costumo até dizer que para essa mudança cultural nós precisamos ter um trabalho imenso no Brasil, mas essa mudança cultural é absolutamente possível. Mas nós não temos feito esse trabalho. Como é que se faz esse trabalho? Como é que se começa esse trabalho de alguma forma? Começa com comunicação de massa, né, com conteúdos educacionais para mostrar essa ideia de que se nós estivermos, todos nós, os 200 milhões de cidadãos, fazendo as coisas para si, mas pensando no bem comum o tempo todo, nós construímos um país extraordinário e não haverá equações impossíveis que a gente não consiga resolver. O senhor está falando no bem comum e para começar a preparar essa entrevista, eu fui lá na Constituição, né, de 1988, que define exatamente o Estado brasileiro como um Estado que visa propiciar o bem-estar a todos os cidadãos, né, que na época se falava no Estado do bem-estar social. Mas esse projeto, ele nem sempre é seguido. Na década de 80 era o Estado mínimo, depois voltou para esse Estado do bem-estar social, agora de novo vamos enxugar o Estado. Como é que a gente faz se a gente não tem, se quer o que está escrito na Constituição, que deveria ser a nossa Carta de Princípios, é seguido, se isso muda a cada 4, ou 2 anos, ou 8 anos, isso muda, a gente não tem um projeto, como é que se chega lá? Na verdade, a gente não pensa em projeto que fragmenta de novo. E a gente está fragmentando nessa afirmação o Estado como sendo responsável por isso. Não é o Estado. É por isso que dá confusão ao espaço, o Estado menor, o Estado maior, porque essa é uma responsabilidade na democracia de todos os cidadãos.
Então, hoje nós estamos nos aproximando cada vez mais pela tecnologia disponível de uma democracia mais direta, e não só através de representantes. Não é delegar o bem-estar da sociedade como um todo a um grupo de pessoas. Isso já não está mais na pauta de hoje, nem do futuro. Nós estamos falando cada vez mais de que nós conseguimos resolver os problemas crônicos que nós temos por um tipo de governo que fragmenta. Nós temos condições de, num grande mutirão no país, fazer todas as questões que nos incomodam acontecerem de uma forma mais satisfatória. Muda, então, o papel do governo a partir do movimento da sociedade. Isso. Quando a gente fala de governo, são pessoas de novo. Claro. Então, por isso que o movimento de transformação da cultura do país na direção de valores mais nobres é a prioridade maior que a gente tem. Eu costumo dizer que sem ética não é possível otimizar a economia. Não dá. Então, não obstante toda a genialidade que o economista possa ter, enquanto a ética não estiver generalizada na população como um todo, a gente não consegue otimizar a economia. Por isso que é um movimento que pega todas as pessoas. E essas pessoas estão onde? Estão na direção de empresas, estão na direção de instituições governamentais, estão no parlamento. Então, quem é que precisa trabalhar sua própria cultura e seus próprios valores? Todos. Inclusive quem está na liderança, inclusive no governo e na própria iniciativa privada. Então, por isso que é algo geral e a gente só tem condições de chegar aonde a gente gostaria se todas as pessoas começarem a mudar a mentalidade, ao invés de buscar só coisas para si, estarem pensando o tempo todo no bem comum, no bem-estar de todos. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já para tentar pegar pontos mais específicos de como a gente pode começar a mudar isso dentro do serviço público, além dessa mentalidade. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já.